Nos últimos vídeos, a gente falou bastante de diagramas de reatividade, de fluxo reativo, e embora para apps mais simples seja possível a gente desenhar na mão ou até imaginar esses diagramas e os seus fluxos, existe uma ferramenta muito legal feita para Shine que cria esses diagramas para a gente e também permite a gente ver os fluxos do diagrama. Essa ferramenta chama ReactLog. Então, para a gente utilizar o ReactLog, a gente precisa instalar o pacote ReactLog, tá? Então, install.packages ReactLog. E para a gente utilizar o ReactLog em um aplicativo, a gente precisa, uma vez por sessão, ou seja, abriu o R, você vai rodar o código options shine.reactlog igual a true. Então, abrir o R faz isso uma vez. Enquanto você não fechar o R ou não reiniciar a sessão, não precisa fazer de novo. Feito isso, você vai rodar o seu aplicativo normalmente e, com ele aberto no navegador, você vai usar o comando Ctrl F3 ou Command F3 se você estiver usando o Mac. E aí ele vai gerar aqui na tela, numa nova aba, o diagrama de reatividade do seu aplicativo. Tá? Você pode ignorar esse theme counter aqui e o que sobrou aqui em cima é o diagrama de reatividade desse aplicativo aqui. Então a gente tem dois outputs, eu estou naquele exemplo do vídeo anterior, tá? Em que a gente seleciona o número de cilindros e gera um texto falando qual é o carro com maior consumo e o carro com menor consumo. Então a gente tem aqui dois outputs, né, ou duas funções render que geram esses outputs. Esses itens aqui são as funções observadoras, né, lembrando que todo diagrama de atividade termina com as funções observadoras, e elas ambas dependem da base filtrada, que é uma expressão reativa, e essa expressão reativa, por sua vez, depende de um valor reativo, que é o input sil. Então, esse é o diagrama de reatividade do nosso aplicativo. E, além, né, de construir esse diagrama, o ReactLog permite você ver o fluxo de reatividade também. Então, aqui em cima tem esses controles, tá? Se eu trazer para o início, eu venho para o momento que o app está sendo inicializado. Na hora que eu dou run app, né, ele roda um monte de coisa, e nesse momento aqui eu tenho esse estado em que o Shine vai identificar quais são os outputs, então eu consigo andar no fluxo reativo apertando a setinha de play aqui. Então veja que o Shine identificou os dois outputs. Em seguida, ele começa a calcular o primeiro. Então ele ficou amarelo, está calculando. Ele identifica que para calcular, né, para rodar o código desse output, ele precisa saber qual é o valor dessa expressão reativa. Então ele identifica essa dependência. Então ele começa a calcular o valor dessa expressão reativa e ele vai identificar que ele precisa do valor desse input para calcular o valor dessa expressão reativa. Lembrando que a gente tem esse esquema aqui. Os dois outputs e a expressão reativa. Os dois outputs dependem da base filtrada e a base filtrada depende do input sil. Com o valor de input sil, que no caso, no momento inicial, é igual a 4, o Shine vai conseguir calcular o valor da expressão reativa base filtrada. Veja que o verde é quando o valor está calculado e atualizado. E com esse valor, ele consegue gerar também o valor que vai ser colocado na tela no lugar do output menor valor. Esse processo é repetido para o próximo output. Então ele começa o cálculo, vê que vai depender da base filtrada, só que nesse momento a base filtrada já foi calculada, o valor dela está atualizado porque não houve nenhuma mudança aqui no input. E aí o Shine já consegue calcular o valor do output maior valor. Assim a gente chega ao final do fluxo reativo inicial do app e a gente
chega aqui ao estado atual do aplicativo. Então, eu vou fechar esse React Log aqui agora e fazer uma mudança aqui nesse input, que vai gerar as mudanças nos outputs. Se a gente olhar de novo o React Log agora, então vou de novo apertar Ctrl F3, vejam que aqui na barrinha de progresso, eu tenho até o momento anterior, né, que foi o final do fluxo inicial de reatividade, e se eu continuar dando play agora, eu vejo o fluxo reativo causado por essa mudança no input que eu acabei de fazer. Então, vejam que o input foi alterado, então esse cinza aqui significa que esse valor está desatualizado, e o input sil, agora desatualizado, vai avisando, né, aqui no fluxo reativo, seguindo o diagrama, que o seu valor está desatualizado e, por consequência, ele vai desatualizando os valores da expressão reativa e depois dos outputs. Até o momento que o valor reativo recebe o seu novo valor, que agora é 6, e todo aquele processo de cálculo acontece novamente. Então, primeiro é calculado aqui o output menor valor, que depende do base filtrada, que calcula o seu valor com o novo valor do input sil, e a mesma coisa com o output maior valor. E termina esse novo fluxo reativo. Eu recomendo que vocês que estão começando a programar em Shine, faça esse exercício aqui para os primeiros apps que vocês construírem para ir se familiarizando com o diagrama de reatividade e com o fluxo reativo. Tá? Se vocês não quiserem usar o React Log, também vale a pena desenhar na mão ou pelo menos imaginar esse fluxo acontecendo para que o conceito de reatividade vá ficando cada vez mais claro na cabeça de vocês.